vez, principalmente São Paulo, vai mostrar a inteligência, vai voltar à razão e votar no Aécio Neves, presidente da República. Para governador, eu acho que não tem grandes dúvidas. O Geraldo tem feito um trabalho muito interessante no estado de São Paulo. Eu sempre digo, por que ele está tão bem? Porque ele hoje reflete um pouco a política moderna. Ele fala pouco e mostra resultado. Ninguém mais tem tempo para ouvir muito falatório. As pessoas querem ver resultado. Querem saber o seguinte: quem vai resolver o meu problema? Quer dizer, os problemas que as pessoas têm que fazer. Eu queria falar hoje, muito especial, do José Serra. Mais do que a questão política, pela amizade que eu tenho e conheço há tantos anos. Eu falo com liberdade das duas opções que nós temos para o Senado de São Paulo, porque conheço muito bem os dois. O José Serra, quem sou amigo acho que há 30 anos, e o Eduardo Suplicy, de quem sou primo desde que nasci. Conheço bem. E vou dizer que é interessante que se você perguntasse na família o que será que o Eduardo vai ser quando crescer, a última coisa que alguém podia imaginar realmente é que ele pudesse ocupar qualquer cargo, legislativo ou executivo, porque ele não é um cara de fazer, ele é um cara de falar. Fala, e vocês reparem, anos de Senado, que projetos concretos, eu desafio aqui, alguém apresenta do Eduardo Suplicy fora o Renda Mínima. Não tem. É uma coisa interessante, é uma pessoa de bem? Puxa, mas está ocupando uma cadeira importantíssima para nós, o Senado Federal, que nós temos a Marta, que não é senadora e nem quer ser senadora. Aliás, que é a dupla, né? O Eduardo e a Marta. A Marta que abriu mão para o Antônio Carlos Rodrigues, que está lá no Senado, né? E o Eduardo que ocupa a cadeira, que ocupa o espaço. Eu digo, é boa pessoa, ele põe mesmo na televisão, é honesto, E devemos imaginar que todos lá deveriam ser honestos. E nós vamos votar em pessoas honestas. Ninguém escolhe, ninguém vota num desonesto. Mas o Serra tem uma característica diferente. Eu conheci como deputado aí, depois secretário do Montoro. Montoro, que aliás foi com quem eu também comecei a fazer política. Eu vinha ao PSDB pelas mãos do Franco Montoro, que tem uma similaridade com o Serra muito grande, né? E eu vi isso, como é que a gente pode perceber pela forma de administrar. Contrariamente ao que eu falo muito do Serra, o Serra é absolutamente descentralizador. Ora, ele cobra resultados. Isso aí sem dúvida nenhuma. Quem foi que implementou efetivamente as subprefeituras da cidade de São Paulo, que foi criação do Franco Montoro, idealizadas pelo Franco Montoro, foi José Serra, que efetivamente colocou subprefeituras independentes, com poder e que podiam trabalhar com liberdade, preocupadas com sua região. Eu conheço Serra de anos. Da prefeitura, eu vou falar do tema que as pessoas mais aqui gostam, né? Na área da cultura. Primeiro, foi o maior orçamento de cultura da história da Prefeitura de São Paulo. Isso aí sem dúvida nenhuma. E era uma cobrança na área da cultura pessoal. Essa também é a diferença de você ter um político que tem um conhecimento muito grande de vários assuntos, que cada processo decisório dele, ou cada decisão que ele toma, ele leva em conta tudo aquilo que ele conhece. Com o Serra, nós implementamos a virada cultural, ele criou e implementou a virada cultural, a primeira do Brasil, que está aí até hoje distorcida um pouco pelo PT e depois também pelo Kassab, que tirou a virada cultural da periferia. Na época do Serra, você tinha virada cultural no centro e em cada uma das subprefeituras da nossa cidade. Nessa mesma época, o Serra restaurou, recuperou e retomou, estatizou de novo, para dizer assim, municipalizou o Parque do Trote, que é um patrimônio do município de São Paulo, que estava ocupado por 15 caras que faziam as corridas do trote lá. Hoje, ele, além de patrimônio cultural, é um parque aberto para todo mundo. O Parque do Povo, onde nós mantivemos o Teatro Vento Forte, que está lá, com o Ilo Kruger, né, que ele chama, enfim, que continua lá. Nós mantivemos exatamente como estava, e restaurou-se, devolveu-se à sociedade o Parque do Povo, que são 120 mil metros quadrados, que hoje estão devolvidos à sociedade de São Paulo e que antes pertenciam a 100 pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Tanto que a desocupação de lá, vocês devem lembrar, não teve uma notícia
nos jornais, estavam todas as televisões. Quando viram que saíram das casas, televisões de plasma, banheiras de jacuzzi, eu me lembro um Audi A8, lanchas e uma série de coisas. Então essas coisas todas, quem reformou a Biblioteca de São Paulo estava caindo aos pedaços. A Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que hoje está uma beleza, restaurou, não só fez o restauro da biblioteca, como restaurou o arquivo e conseguiu o prédio do IPEM para que fosse feita a ampliação. Na prefeitura, também o restauro e a reforma de todas as bibliotecas da cidade de São Paulo, de novo, transformando cada uma delas em temáticas. Aquela antiga estrutura que o Jânio abandonou, que começou a fazer o mercado municipal e abandonou, me lembro como se fosse hoje, o Serra passou lá e decidiu fazer o Centro Cultural da Vila Nova Cachoeirinha, que hoje está lá, uma beleza, infelizmente administrado pelo PT, hoje nas mãos do PT, fazendo o diabo lá dentro, mas de qualquer forma é um bem, é um ativo da nossa cidade. São muitas coisas, a gente tem que lembrar, e que não é simples, mas começou também na prefeitura, é interessante, porque isso também fala da continuidade do PSDB, como é importante. O Serra começou a fazer o Museu do Futebol quando estava na prefeitura, começou a fazer o Museu Catavento quando estava na prefeitura. Nós retomamos o Parque Dom Pedro II, o Serra pensou que queria fazer o Museu da Criança, chamou o Sérgio Freitas e foi transformado aquilo que era o antigo DOPS, foi o DOPS, se não me engano, lá, Palácio das Indústrias, que estava abandonado, restaurado, e hoje é o museu de maior visitação do Brasil. É mais visitado, inclusive, o Museu do Futebol, que é hoje o Catavento, que é o Museu da Criança e de Ciências ao mesmo tempo. E o Museu do Futebol, que também, um museu que me lembro dito por esse tal de Blatter, que na época ele não era poderosão como ele era hoje, mas ele teve aí, disse que era o melhor museu do futebol que ele tinha conhecido no mundo. E o Serra, em 1 ano e meio de prefeitura, depois disputou o governo do estado e a população mostrou não só que estava certa, mas era o que a sociedade queria, porque se elegeu, mas o projeto da prefeitura, que hoje tem gente que está tentando se assenhorar, tem que lembrar que o projeto da gestão da prefeitura foi o Serra. O fim das escolas de lata. Essas terminaram antes do Serra sair. A reforma de todas as escolas municipais foi um projeto feito no começo do governo, terminado no final dos 4 anos que ele teria ficado lá. A implantação das AMAs, 120 AMAs na cidade. A primeira, o Serra estava lá, várias estavam lá. Foram feitas 120 AMAs que transformaram a saúde do município de São Paulo. Isso e muito mais coisas. Estou dando aqui alguns exemplos. O Hospital de Cidade de Tiradentes, que estava abandonado pela gestão anterior, também feito pelo Serra, hoje administrado pela Santa Marcelina. O Hospital do Mboi-Mirim, na Zona Sul, que também não existia, hoje está lá administrado pela OS do Albert Einstein. Tudo isso, maior programa de recapeamento da cidade, foi feito na gestão dele. Eu sei, por exemplo, só durante o período que ele estava lá, os primeiros 4 anos dele, digamos, foram 3 mil quilômetros de recapeamento. Ninguém fez isso. Quer dizer, acho que quem mais fez antes dele tinha sido um dos prefeitos anteriores, 150 quilômetros. Além da construção da pavimentação de mais de 2.000 ruas, que eram ruas de terra, e todo mundo sabe que rua de terra é um negócio impossível de você viver aqui em São Paulo. A reforma da Avenida Paulista, ninguém tinha peito de assumir uma reforma daquela num lugar que 2 milhões de pessoas passam por dia. Sabia-se que ia ser um transtorno, mas fizemos. O Serra autorizou, fez. Quer dizer, isso eu acho que faz a diferença. E aí eu estou dizendo só as coisas aqui de São Paulo, que é onde eu moro, que é onde eu fico. Mas deixa eu terminar. Então, o projeto Cidade Limpa começou com a gente arrancando outdoor sem lei. Eram outdoors irregulares. E era um pesadelo, porque o Serra ia andando pela cidade, ia me telefonando, tem que tirar. Para acabar com os lambi-lambis, nós fechamos as gráficas que produziam lambi-lambi. Hoje, Serra, com tristeza, eu vi na Groenlândia uma grande lambi-lambi anunciando gráfica de lambi, com o telefone lá, debaixo dos olhos da prefeitura. Quer dizer, infelizmente, estão largando. Bom, não vamos nem comentar o que está a prefeitura hoje, porque não está. O prefeito
afora e algum dia vai chegar aqui para ver. Indo para o Estado, o Serra deu continuidade em vários projetos. E eu vou sempre me focar principalmente na área de cultura. O Catavento foi transferido para o Estado, porque tinha medo que não terminasse no município, foi para o Estado e terminou. A mesma coisa, o Museu do Futebol. E aí eu fui secretário de Cultura, não na gestão Serra, enquanto ele estava lá, mas logo depois. E vi o projeto das fábricas de cultura, o projeto que começou no governo Alckmin, era uma concepção lá de trás, do Montoro ainda. Veio vindo com Marcos Mendonça, saiu do papel na gestão do Serra. Nós inauguramos 10 fábricas de cultura nos pontos mais críticos da cidade, onde passam por mês 15 mil crianças. Todos os meses tem aulas lá, não é ir se divertir, eles têm aulas das todas as modalidades de artes que hoje podem ter. A escola de teatro foi criada, hoje o Ivan Cabral, o presidente da UES, com grande qualidade, porque também dando para pessoas certas para fazer a coisa. Num prédio onde o Serra pensou o quê? Vamos fazer escola de teatro, mas aliada à revitalização da região central. E fizemos a escola de teatro que foi feita lá. Aliás, voltando à prefeitura, a revitalização do centro, que ele me deu carta branca para fazer. Todo mundo lembra que era o jornal diariamente, mas a reforma da Praça Roosevelt, reforma da Praça da República, projeto Nova Luz, nós não tínhamos. Eu me lembro que eu contava diariamente quantas pessoas tinham na Cracolândia, todas as noites, depois que nós intervimos, 150, 200 pessoas diluídas por lá. Não é aquela coisa que hoje você não anda lá, você tem mais de 1000 pessoas largadas à própria sorte, por irresponsabilidade da Prefeitura e da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança Pública do município. Bem claro isso. Então, no Estado, além disso que eu estou falando, a escola de teatro, a São Paulo Companhia de Dança, uma companhia de dança que São Paulo tem hoje e que certamente ela é uma referência para todas as outras escolas de dança, para você manter viva a dança clássica. O orçamento da Secretaria de Cultura do Estado chegou a R$1 bilhão. Foi a primeira vez na história que você teve um orçamento tão grande para a Secretaria de Cultura, inclusive também o desenvolvimento do PROAC, que foi fomentado com dinheiro. Eu me lembro, quando eu saí de lá, tinha conseguido deixar com R$120 milhões, hoje já passou dos 200, se não me engano. Então essas coisas todas a gente não pode esquecer. O Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que é o MAC, enfurnado lá na USP, certamente a mais importante coleção de arte moderna da América Latina. Estava enfiado lá na USP, um pedaço na USP, um pedaço no 4º andar do prédio da Bienal. O Serra botou na cabeça que colocaria e transformaria o Ibirapuera num grande polo cultural, que era o projeto original. Eu sei que foi meu tio, Titino Matarazzo, que fez o Ibirapuera. E voltou, conseguiu tirar aquele absurdo que era aquele Detran do prédio e instalar o MAC de volta à sua origem. Quer dizer, tudo isso foi governo do Estado de São Paulo. O Parque do Belém, por exemplo, não transformou só num parque, que era a antiga FEBEM, transformou no parque, colocou uma biblioteca igual à Biblioteca de São Paulo, lá no Parque do Belém, e também dentro do Parque do Belém uma fábrica de cultura, que está lá funcionando. O Museu do Futebol, o Museu da História de São Paulo, naquela Casa das Retortas, também são 2 polos que nós tínhamos o projeto de fazer, 2 polos de cultura. O Ibirapuera, consolidar tudo lá, ele estadualizou o Museu Afro, que também era uma coisa que era vaga, não se sabia se continuaria ou não, foi estadualizado, está lá dentro. Então você tem o polo cultural hoje do Ibirapuera, o polo cultural da Luz, e do parque, que é o polo cultural da Luz, com o Parque Dom Pedro. O projeto do Complexo Cultural da Luz, a mais importante casa de espetáculos, onde está reunida nela sala de concertos, sala para dança, sala para ópera, teatro experimental, biblioteca, vai acomodar a escola Tom Jobim de música, vai lá para dentro, a companhia de dança também vai lá para dentro. O Geraldo teve que suspender temporariamente, obviamente por causa das críticas que seriam arrasadoras em função de negócio da Copa, mas é um projeto que eu não tenho dúvidas, sai do papel, está pronto o projeto, é só licitar,
vai transformar toda aquela região. Então a instalação do Museu do Estado de São Paulo, na Casa das Retortas, o museu Catavento, no Parque, na Palácio das Indústrias, fecha o circuito, que é o Parque da Luz também, toda a região da Luz, como um polo cultural importante. Eu acho que todas essas coisas, gente, nós não podemos esquecer que elas acontecem quando você tem alguém que consegue formular bem e executar bem. Quando você tem alguém que tem vontade de fazer e tem espírito público. Alguém que consegue reunir equipes competentes para acertar a lei, porque você tem que fazer as leis e poder serem leis executáveis e controláveis. Lembrar que a nota fiscal paulista foi o SERRA que fez, implantou, funcionou. A nota fiscal paulistana criou, implantou, funcionou. A fiscalização de cigarros, olha, eu sou fumante, infelizmente, e posso ter certeza, funciona em qualquer ponto da cidade, em qualquer boteco de São Paulo, você não consegue mais fumar, nem embaixo das marquises, que teoricamente pode, embora as pessoas achem que não, mas não deixa. Então, ou seja, quantas vezes vocês viram lei de cigarro ser implantada e nada acontece? Inúmeras. Com ele implanta. O Serra é obsessivo, gosta do que faz, trabalha bastante e se cerca bem de gente. Olha, eu fiz e foi aluno do Montoro, o que é importante. Mas eu queria dizer, para concluir, não quero estender muito o tempo de vocês, que eu falei que o político moderno deveria falar um pouco, mas infelizmente o currículo do Serra é extenso e vale a pena a gente comentar, e eu queria que vocês comparassem, né, o que foi a gestão do Serra na Prefeitura de São Paulo com o que está hoje. É uma coisa que para qualquer um que está aqui é visível. E só para concluir, lembrar para quem é português, para quem é imigrante, fazer um convite. Visite a Hospedaria dos Imigrantes, que era uma coisa improvisada, era um negócio pequeno, tinha lá as malinhas dos imigrantes, uma enxadinha onde eles ficaram, meus antepassados, alguns ficaram lá, de alguns daqui com certeza. Certamente eu não vi na Europa nenhum museu de imigração tão bem formulado como está aquilo lá. Eu tenho a vaidade de ter implementado ele, mas a origem do projeto foi na gestão do José Serra. Então eu não teria dúvidas, por várias coisas, se não por conhecer bem os dois candidatos. Nós temos que levar o Serra para o Senado, mas cada um de nós pedir para os amigos votos, pedir para que peçam para os outros. Suplicy é muito bonzinho. A minha mãe também é um amor. Eu jamais votaria nela para ser senadora de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, André Matarazzo.